de novo aqui no canal Viva Fértil, e o nosso tema de hoje vai ser como eu sei que eu tenho endometriose, como eu penso que eu sou uma paciente que tem endometriose. E a importância das pessoas perceberem no seu organismo que elas são possíveis portadoras da doença. A endometriose, ela é uma doença muito enigmática, que tem N causas, que tem várias teorias para explicar o seu aparecimento e que, na verdade, atualmente, as teorias mais modernas têm a endometriose como uma doença autoimune, uma doença ligada à sua imunidade. Então, muitas pacientes que apresentam outras doenças autoimunes, como problema de tireoidite, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, lúpus, as colagenoses, artrite reumatoide, elas são pacientes que também podem ter endometriose. E o que a pessoa tem que observar que te diz que você pode ser uma candidata a ser portadora de endometriose? Então são aquelas pacientes que desde que elas têm a menarca, que é a primeira menstruação, elas já começam a ter uma cólica muito forte, e essa cólica, à medida que os anos vão passando, ela vai se tornando mais incapacitante. Incapacitante, quando eu digo incapacitante, eu quero dizer aquela paciente que toma um analgésico e não é suficiente para melhorar a dor vai piorando cada vez mais, e essa dor se prolonga por 2, 3, 4 dias, a ponto da paciente muitas das vezes ter que ir no pronto-socorro, fazer uso de medicação analgésica venosa para que ela consiga se livrar dessa dor. Então, o principal sintoma ainda continua sendo a dismenorreia, ou seja, a cólica menstrual intensa, mas também você pode também ter alguma dor fora desse período menstrual, ou seja, quando você ovula, você pode ter a dor quando você tem a relação sexual, dependendo da posição da relação sexual, principalmente quando essa relação, você tem uma penetração mais profunda na relação sexual. Você pode ter uma dor que antecede, que precede a menstruação, 3 a 4 dias antes você já começa a ter dor. E você pode ter dor em outras partes do corpo, quando essa endometriose se localiza em outras regiões que não seja a região pélvica. Também o fluxo menstrual muito aumentado, ou seja, aquela paciente que tem um excesso de fluxo menstrual, ou aquela paciente que tem uma menstruação muito escura, pouquinha, mas ao mesmo tempo ela tem muita cólica associada a esse fluxo pequeno, porque às vezes essa menstruação ela se faz para dentro da cavidade pélvica. É como se o útero sugasse e colocasse esse sangue para dentro, contraísse e esse sangue fosse através das trompas para dentro da cavidade pélvica. Então a gente sabe que existem algumas características específicas nessas pacientes em relação à contratilidade uterina, em relação à sensibilidade da dor, a pessoa que tem muita dor ao evacuar quando está menstruada, ou a pessoa que tem muita dor na bexiga ao urinar quando está menstruada. Então essas são os principais sinais de que você tem que ter atenção, e naquelas pacientes que além de ter cólica estão sendo portadoras de infertilidade. Então nós sabemos que 50% das pacientes de infertilidade elas cursam com endometriose também. Tá aí a dica para vocês. Então se vocês se identificaram com alguma dessas orientações que eu dei, procure seu médico, questione sobre endometriose para que o diagnóstico seja feito a tempo e corretamente, ok? Um beijo!